tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Certo. Eu me chamo Tomás Soria, sou dentista residente do Grupo Hospitalar Conceição, aqui em Porto Alegre, né? Sou formado na Universidade Federal de Pelotas, estou concluindo a especialização em saúde pública e fui convidado a dar essa palestra sobre urgências odontológicas, né? Principalmente a respeito das urgências endodônticas, né? Que são as principais, o principal tipo de procedimento que aparece nesse tipo de procedimento, enfim, que ocorre nas unidades básicas e nas unidades de saúde da família, né? Eu atuo aqui em Porto Alegre, na unidade de saúde Coima, e tenho bastante apreço por essa área, né? Então, por isso, eu fui convidado pelo Telesaúde a ministrar essa aula, né? Enfim, alguns outros temas podem ser sugeridos também por vocês. Ao final, a gente pode pegar sua sugestão para que outras palestras também sejam direcionadas aonde vocês mais necessitem, né? Bom, vamos dar início, então. Bom, introduzindo então o assunto, é interessante comentar os tipos de atendimento odontológico que temos nas unidades básicas, né? Ela é composta basicamente por 3 tipos: procedimentos seletivos, procedimentos de emergência, procedimentos de urgência. Nos procedimentos de emergência, nós não temos ele como muito frequente no nosso serviço, né? São procedimentos onde o paciente está com um estado de saúde bastante agravado, onde já está envolvendo a sua saúde geral e também está num processo de risco de óbito, né? Então, procedimentos de emergência, eles devem ser priorizados, né, em relação aos outros, pois põem em risco a vida do paciente, né? De cunho odontológico, nós temos caracterizado como uma emergência uns processos hemorrágicos mais graves. Aí eles podem vir de alguma cirurgia um pouco mais complexa, enfim, que a cicatrização do paciente não foi muito efetiva. E com isso, esse sangramento abundante pode pôr em risco a sua vida, né? Um outro tipo bastante interessante de ser citado são infecções odontogênicas um pouco mais complexas, né? Naquela infecção onde o paciente, enfim, teve uma cárie inicial, não procurou o tratamento e essa infecção foi evoluindo a partir da sua ponto de origem dental até uma condição de infecção onde ele permeia pelos espaços faciais, atingindo as vias aéreas do paciente. Com isso pode obliterar a respiração, levando ao óbito do paciente, né? Então esse tipo de procedimento deve ser encaminhado principalmente por odontólogos, cirurgiões bucomaxilofaciais, para que se faça a drenagem o mais depressa para realizar o tratamento adequado, né? Bom, depois os procedimentos de emergência, nós temos os procedimentos eletivos, né? Que são os principais procedimentos do odontólogo, da equipe de saúde bucal das unidades, né? São consultas programadas, onde já se tem um conhecimento do paciente, sabe do seu histórico de saúde, suas condições, e com isso tem um planejamento baseado no que ele necessita, e esse procedimento ele é agendado, ou seja, o cirurgião dentista tem a previsibilidade do que será feito, e por causa disso esses procedimentos devem ser priorizados, né? Além desses dois, nós temos os tratamentos de urgência, que nós veremos a seguir. Bom, a urgência é um tratamento caracterizado por ser inesperado e imprevisível, né? O paciente chega num estado bastante estressado, onde a unidade de saúde deve acolhê-lo da melhor forma possível, né? É um paciente incapacitado de exercer suas tarefas normais do cotidiano. Então, baseado nisso, a equipe de saúde deve dar uma resposta a esse tipo de usuário que nos procura, né?
ele deve ser acolhido preferencialmente pela equipe de saúde bucal, né? Mas enfim, pode ser direcionado pelo administrativo ou vigilante que nota a situação, e ele é ouvido essa queixa, e a partir dessa queixa e um breve relato histórico da sua doença, trata-se um planejamento para uma intervenção mais curta que resolva essa queixa pontual, né? Os quadros mais comuns desses procedimentos são dor, que é o principal agravo que traz esses pacientes para o atendimento odontológico, né? Também são caracterizados como urgência queixas estéticas em dentes anteriores, onde esse sorriso vai atrapalhar a qualidade de vida do paciente, então deve-se dar um tratamento mais adequado possível a isso também. Também fraturas em próteses totais e removíveis são classificadas devido à sua incapacidade de, enfim, alimentação, estética. Esses três são os principais tipos de urgência que ocorrem para as equipes de saúde bucal. Bom, discutindo um pouco os aspectos éticos desse tipo de procedimento, né, vale lembrar que negar o atendimento a pacientes em estado de urgência configura como uma infração ética, né, baseado isso no Código de Ética Odontológico, né? Ou seja, aquele paciente que procura o atendimento e a equipe de saúde bucal simplesmente vira as costas, está infringindo a ética da profissão, né? Caso se julgue incapaz de atender, deve-se acolher e encaminhar o paciente para algum odontólogo em condições de realizar o procedimento, né? Isso é baseado principalmente pela incapacidade da infraestrutura e recursos humanos para realizar o atendimento. Ou seja, tu julga que não é capaz de atender pontualmente, mas tu tem que dar condições para que esse paciente tenha o atendimento necessário, né? Ou seja, tem que encaminhar para algum colega em condições de fazê-lo. Vale a pena lembrar também que não incorre infração ética iniciar um procedimento de urgência sem consentimento do responsável em casos de menores de idade, né? Aquela criança com bastante dor ou que caiu na escola, fraturou o dente, não necessariamente necessita dos pais, dos responsáveis legais, para que a equipe de saúde bucal possa resolver esse quadro, né? É interessante lembrar do diagnóstico, né, que geralmente é uma consulta mais curta, né, não é uma consulta programada, então o diagnóstico deve ser feito da maneira mais resumida e rápida possível, né? Então, buscando o diagnóstico, o cirurgião dentista deve considerar algumas alterações, né, como alterações agudas inflamatórias de origem endodôntica, também abscessos periodontais, infecções pericoronárias. Essas três eu diria que são as mais frequentes no atendimento de urgência, né? Também podemos ter um quadro de celulite, queimaduras, sejam elas físicas e químicas, doenças viróticas, gengivites agudas, trigeminalgias e alterações traumáticas, né? O cirurgião dentista deve procurar esses diagnósticos diferenciais, né, para estabelecer a terapêutica adequada, lembrando que qualquer tratamento é diagnóstico dependente. Bom, o atendimento de urgência, a mais frequente queixa que nos busca é o atendimento de comprometimento pulpar, né, denominado de pulpopatias. Ela se divide principalmente em pulpopatia aguda reversível, caracterizada por processos inflamatórios agudos incipientes, né, aquela inflamação inicial que decorre daquele processo carioso, ou se o paciente não procura o atendimento, essa inflamação vai se avançando, podendo gerar uma pulpite aguda e irreversível, né? Aí já se caracteriza processos inflamatórios mais agudos e avançados, onde o prognóstico vai ser um pouco pior do que as reversíveis, né? Lembrando, claro, que quanto mais cedo o paciente procura o serviço, melhor é o serviço de prevenção e melhor o tratamento também. Menos invasivo vai ser os procedimentos a serem adequados, né? Bom, para determinar então o tipo de pulpite, devemos realizar uma anamnese, né, baseando-se em história médica, odontológica e queixa principal, um exame clínico
a partir da inspeção, percussão, palpação, sondagem e exploração. Testes de vitalidade pulpar, aqui caracterizamos principalmente os testes térmicos de cavidade, né? Lembrando, é claro, as infraestruturas das unidades nem sempre são as mais adequadas. Também testes que evidenciam a inflamação no periodonto apical, como testes de percussão vertical e horizontal, né? Testes de sondagem periodontal para estabelecer algum diagnóstico diferencial, algum agravo periodontal que possa estar acometendo. Também lançar mão de exames radiográficos e complementares, né? Tudo isso auxilia o cirurgião dentista e a equipe de saúde bucal a estabelecer o diagnóstico de maneira mais confiável possível e, com isso, estabelecer o tratamento, né? Claro que o procedimento de urgência, geralmente, ele não tem um tempo adequado e todos esses procedimentos acabam sendo muito rápidos, né? Ou seja, quanto o dentista mais treinado, mais rápido ele consegue diferenciar o diagnóstico e traçar o seu tratamento, né? Casos de comprometimento sistêmico, onde a infecção ela se agrava, né? E aí varia muito do estado de saúde geral do paciente, ou, enfim, de alguma infecção que seja mais virulenta possível, né? Nesses casos, em casos mais severos de dor, né, notadamente em periapicopatias, que eu vou explicar posteriormente, nós podemos observar febre, linfadonopatia regional e edema em fundo de sulco. Essas características são bem comuns e podem ser observadas a um exame clínico, né? Nesses casos, recomenda-se a utilização de antimicrobianos, né, como terapia auxiliar, causa um alívio paliativo dos sintomas e, a partir daí, pode-se marcar a consulta eletiva para que o paciente possa ser atendido em melhores condições, gerando mais conforto a ele. Bom, tratando um pouco da pulpopatia aguda reversível, ela possui algumas características pontuais, né? Geralmente, nesses casos, não há procura imediata do serviço, né? Caracterizando umas dificuldades de acesso, né? Notadamente, hoje em dia, embora possua a estratégia de saúde da família com ampliação do acesso das equipes de saúde bucal, ainda possui diversos problemas de acesso dos usuários ao dentista, né? Isso é bastante evidente hoje em dia ainda. Por isso também ele talvez não procure o serviço, né? Também tem uma característica de dor provocada com rápida remissão, ocasionando casos de hiperalgesia, né? Se ocorrer dor espontânea, é intermitente e de baixa intensidade, geralmente não ocorre dor espontânea, né? O uso de analgésico é eficaz, então o usuário ele prefere tomar um analgésico, um anti-inflamatório, do que procurar o atendimento, né? E o aspecto macroscópico da polpa, quando nós removemos o tecido cariado, apresenta-se como vitalidade e viabilidade. O tratamento para esse tipo de agravo caracteriza-se por condutas conservadoras, né? Ainda mais tratando de sistema único de saúde, quanto mais custo-benefício o nosso tratamento, melhor, né? Ou seja, um tratamento mais conservador não vai exigir tanto do sistema único e, com isso, pode ser um pouco mais resolutivo nos primeiros níveis de atenção. A possibilidade de resolução com baixo custo, como eu comentei, se baseia principalmente na remoção do agente agressor para evitar a evolução do quadro patológico. Nos casos de cavidades de cárie médias e profundas, deve-se considerar a remoção parcial do tecido cariado, né? É uma técnica bem útil, onde ocorre a remoção total da cárie nas paredes circundantes e do tecido voltado para a câmara pulpar, e também um selamento com material biocompatível ou restauração definitiva após o capeamento. Nesse caso, como apresenta maior resolutividade, ou seja, tu resolve a queixa do paciente em apenas uma consulta, o selamento mais a restauração definitiva acaba sendo como prioritário no Sistema Único de Saúde. Bom, nessa pulpite aguda reversível nós temos dois tipos, né, de tratamento.
as pulpotomias e as proteções pulpares diretas, né? Bom, nesses casos deve-se observar o sangramento ou hemorragia leve, sangue com coloração vermelho brilhante, vermelho vivo, uma polpa com estrutura encorpada e forte, né? Polpa com resistência ao corte ou à remoção. Baseado nisso, ao exame clínico, o cirurgião dentista vai optar por ou uma proteção pulpar direta ou uma pulpotomia. Nos casos de proteção pulpar direta, né, é indicada para pequenas exposições pulpares, né, geralmente ocorre por exposição acidental após o preparo cavitário ou traumatismos em condições favoráveis, né, aquele traumatismo onde ocorre menos de 24 horas à procura de serviço, ou quando aquela exposição após o preparo não possui o tecido cariado adjacente. Para esses casos é mais adequada a aplicação de material sobre a polpa, né, para possibilitar a sua regeneração. Para isso a gente deve considerar a eliminação do agente agressor, controle da hemorragia local e promover a asepsia e desinfecção da área, né. A escolha adequada do material para promover uma boa resposta, um exemplo claro e já bastante citado na literatura é o hidróxido de cálcio, né. Realizar restaurações satisfatórias para impedir infiltrações marginais. Também deve-se considerar o controle de placa e estado do paciente, né. Nem sempre nós vamos lançar mão de um tratamento mais conservador, sendo que o controle de placa do paciente apresenta-se insatisfatório, né. Então isso deve ser levado em conta na decisão da conduta do profissional, né, a qual ele vai seguir. Um outro tipo de tratamento é a pulpotomia, né? Ela é indicada principalmente para dentes com risogênese incompleta. Quando realizado o diagnóstico correto e rigor de técnica, ela possui altas taxas de sucesso. A exposição pulpar em meio tecido cariado é uma das suas indicações. Dentes com risogênese incompleta, como já comentado, né? E trauma com exposição pulpar em condições desfavoráveis, né? Aí a partir de 24 horas do trauma. Também é indicado quando tem uma destruição coronária cuja restauração não exige pino intraradicular, esse procedimento pode ser levado em conta, né? Bom, tratando agora um pouco da pulpite irreversível, né? Ela é a principal causa de queixa de procura odontológica nos serviços de atenção primária, né? Elas são mais frequentes que as pulpites reversíveis, tem como características sintomas que não aliviam com analgésico, né? Um grande fato disso é a procura do usuário ao serviço. É uma dor que impossibilita as atividades normais do cotidiano. Ela é de característica espontânea, intensa ou aguda, contínua ou incessante, localizada ou difusa. Notem que não tem uma classificação singular desse tipo de dor, né? Como ela é bastante intensa, às vezes pode ser de um tipo mais localizado, às vezes pode ser mais contínua, enfim. O teste de percussão positivo está associado à inflamação periapical, aí é um processo inflamatório um pouco maior. É interessante a diferenciação de pulpite aguda reversível e das periapicopatias, né? As periapicopatias são inflamações e infecções que ocorrem nos tecidos perirradiculares decorrentes da pulpite reversível, né? Ou seja, é um quadro mais avançado. Para estabelecer o diagnóstico diferencial, devemos realizar testes de vitalidade pulpar, sensibilidade pulpar, né? Principalmente os térmicos e de cavidade. Se caso positivo ao teste, estamos presentes de uma pulpite aguda irreversível, onde o prognóstico vai ser mais favorável em relação às periapicopatias. O tratamento das pulpites irreversíveis baseia-se principalmente na endodontia convencional, né? Tem que tratar o canal do paciente. No procedimento de urgência, deve-se remover a pulpa inflamada, né? Na pulpotomia, lavagem abundante com solução irrigadora, localização dos canais e preparar a sua entrada com brocas adequadas. Aí já preparando o dente para posterior endodontia, né?
Nesse processo é válido lembrar que a polpa coronária é a polpa que apresenta a maior quantidade de feixe vasculo nervoso, né? E é a polpa que geralmente está associada à dor. Então, quando um procedimento de urgência deve ser elencado como um tratamento de uma endodontia convencional, devemos remover principalmente a polpa coronária, né, que é a causa do agravo do paciente. Se formos tentar remover a polpa radicular, podemos levar micro-organismos a regiões perirradiculares e, com isso, acaba acelerando o processo de infecção e diminuindo o prognóstico posterior ao paciente. Depois de localizar os canais, ocorre a aplicação de tricazol, formalina ou formicazol, quando o PQM não está realizado, ou curativo de demora com hidróxido de cálcio com PQM realizado. Essa informação é um pouco contestada por alguns autores, né, que não defendem o uso do tricazol formalina ou do formicazol, mas devido ao processo de trabalho já instituído nas unidades básicas, no serviço de atenção primária, ainda é de bastante valia o uso dessas substâncias, né, como substâncias que aliviam a dor, né, principalmente em casos de dor muito aguda, né. As periapicopatias, como eu comentei anteriormente, são infecções que ocorrem quando tem um comprometimento do periodonto apical, né. Esse periodonto apical, quando realiza-se um tratamento endodôntico, é a área onde vai ser regenerada, né, vai ser recuperada. Então, quanto mais micro-organismos tiver nessa área, maior será a lesão e pior o prognóstico, né. As periapicopatias diferenciam-se entre perissementite apical aguda simples, perissementite apical aguda supurativa e abscesso periapical agudo, né. Notem que há um avanço, né, da perissementite para o abscesso, né, conforme o tempo vai avançando a infecção. Na perissementite apical aguda simples, temos uma característica de dor espontânea e contínua, de intensidade leve a severa. Temos a sensibilidade à percussão, como vimos anteriormente, né, e testes de sensibilidade têm resposta negativa. O tratamento para esse tipo de agravo se dá pela penetração desinfetante com solução abundante, né, e medicação intracanal, com medicação anógena, como já comentamos, o tricazol e o formicazol, ou pasta de hidróxido de cálcio, né, quando o preparo químico-mecânico já está realizado. Devemos manter o dente em infroclusão, tirando o estresse mastigatório em cima dele, dando condições dessa regeneração ocorrer. Também poderá ser prescrito analgésico, mas é contraindicado o uso de inflamatórios devido aos seus efeitos colaterais. Também temos a perissementite apical aguda supurativa, né, que é um avanço da aguda simples, onde há uma exacerbação dos sintomas vistos anteriormente, né. Também ocorre extrusão dentária devido ao processo infeccioso perirradicular. Ocorre uma leve imobilidade e dor à palpação. O tratamento se dá com possibilidade de drenagem via canal, né, do material purulento. Caso não haja drenagem efetiva, devemos colocar o dente em infraoclusão e deixar aberto por 24 horas, né, na tentativa de ocorrer essa drenagem via canal radicular. Nesses casos é recomendada a prescrição de analgésico, né. A partir da perissementite supurativa, nós temos o abscesso periapical agudo, né, que é decorrente do processo anterior. Ele é caracterizado pela formação de pus, que afeta os tecidos apicais, né. O tratamento se dá pela possibilidade de drenagem via canal, como a gente já viu anteriormente, ou também pelo ligamento periodontal. Essa possibilidade de drenagem, alguns autores possuem algumas técnicas, né, como a debridação foraminal, que serve para desorganizar aquele biofilme externo e em volta do forame. E essa técnica acaba por dilatar o forame e promover uma melhor condição para drenagem, né. Nessa técnica, porém, quando temos um paciente com
possibilidade de endocardite ou um paciente com problemas cardíacos que necessite de uma profilaxia antibiótica, ela deve ser feita anteriormente da utilização dessa técnica. É recomendada a prescrição de analgésico, né? E o antimicrobiano apenas quando tiver envolvimento sistêmico. É claro que aqui nós devemos levar em conta a condição de saúde do paciente, se é um paciente com condições crônicas debilitantes, onde o sistema de defesa não vai ser adequado. Isso deve ser levado em conta também na utilização do antimicrobiano. Bom, a farmacoterapia ela é bastante utilizada atualmente em casos de urgência. Contudo, o cirurgião dentista deve avaliar as condições e tipo de procedimento que será realizado, né? Alguns procedimentos mais invasivos necessitam de fármacos um pouco mais eficazes, né? Em casos de envolvimento sistêmico, como eu já comentei, recomenda-se a utilização de antimicrobianos, preferenciar analgésicos de acordo com a gravidade da dor, aí o paracetamol, que é o analgésico mais utilizado do mundo, ou o paracetamol com codeína em casos de dor moderada a severa. Deve-se levar em conta as possibilidades de interação com fármacos em uso do paciente. Nesses casos onde aquele paciente apresenta com diversos fármacos que toma, seja por pressão, ou diabetes, ou depressão, o cirurgião dentista deve ter em mente a interação medicamentosa que possa ocorrer com a atual prescrição que ele vai fornecer. Sempre que o paciente necessita de um tratamento endodôntico convencional, os serviços de atenção primária devem ter um centro de atenção secundária para poder realizar o encaminhamento desse paciente. Esse paciente é encaminhado do serviço de atenção primária para a realização do tratamento mais complexo nesses outros níveis de atenção e após isso ele retorna para postergar o atendimento na atenção básica, né? Então, devemos avaliar as possibilidades de realização na atenção primária, né? Nesse caso, nem sempre o serviço de atenção secundária vai ter um acesso facilitado, né? Geralmente ocorre bastante demanda reprimida desses serviços, onde há uma fila de espera bastante expressiva nesses casos, e nem sempre o paciente é encaminhado da forma que deveria ser, né? Ou seja, o mais breve possível. Nesses casos, quando temos infraestrutura e recursos humanos adequados, pode-se lançar mão da endodontia na atenção primária, né, para ser o mais resolutivo possível. É claro que a infraestrutura não vai ser a mais adequada, mas enfim, é uma condição que vai dar o suporte que o paciente necessita, né? Também devemos planejar os casos de infecção avançada e conservação do elemento, né? Naqueles casos onde há uma infecção recorrente que o paciente não consegue acesso, devemos ser bem criteriosos na conservação do elemento, né? Até o paciente realizar o tratamento de canal, esse tratamento não vai ter aquele prognóstico tão adequado, poderá ter a possibilidade de remissão ou não da infecção, né? Então, nesses casos também devemos considerar a conservação do elemento. E também explicar ao paciente as condições e as chances de recidiva, né? Alguns pacientes acham que tratando o canal, tirando a dor do paciente, resolve o problema do dente, enfim, acaba por não cuidar da maneira adequada, né? Então esses procedimentos devem ser bem explícitos para ele, né? Bom, aqui algumas referências que eu utilizei para a realização da apresentação. Eu fico bastante agradecido pelo convite do Telesaúde, né, na possibilidade de dar essa revisão aos cirurgiões que já tiveram esse conteúdo, também algumas orientações quanto aos serviços de atenção primária, né. Relembrando, é claro, que esse tema foi sugerido por profissionais, então qualquer sugestão a outros temas também pode ser indicada, né? Agora eu gostaria de abrir a perguntas do pessoal que está assistindo.
para posterior resposta delas.